E aí, gente, tudo bem? Terceiro episódio aqui do Ainda Democracia, bloco aqui do projeto Mais um Dia. Se você não se inscreveu, se inscreva-se. Como eu disse, estou mantendo minha promessa de um vídeo por semana. E hoje eu quero falar com vocês sobre divisão do poder político. Por que desse tema? Nós já falamos sobre a importância da democracia, já falamos sobre a cultura do cancelamento. Se você não viu, tá aí na lateral os vídeos para você assistir. E durante essa semana surgiu uma polêmica muito grande sobre os limites do poder do presidente, ou os limites do poder político, né? Isto é, um político pode tudo? Porque eu percebo que para muitas pessoas funciona o seguinte: se eu elegi o político, ele pode fazer tudo. Se um político reclama para mim, eleitor, de que ele não está conseguindo fazer as coisas, eu, eleitor, tenho que lutar para que ele tenha mais poderes? Será que isso é bom? Será que isso dá uma coisa boa? Então esse é o tema de hoje. Tentando responder logo de início, a resposta é que existe limites do poder político, isto é, isso é uma coisa boa, ou seja, um presidente, um prefeito, um governador, um deputado, qualquer líder político, por exemplo, vamos supor que eu vou me eleger, chegar com a campanha que se eu for eleito vereador em Valença, eu não sou candidato a político, eu vou estabelecer a pena de morte em Valença. E aí convenço os eleitores a votarem em mim com essa plataforma, pena de morte em Valença. E eu ganho, e aí eu falo que eu não posso fazer isso porque isso não está no meu papel, ou seja, o limite, o meu poder não é tão forte a ponto de conseguir mudar essa lei. Quem pode mudar essa lei é o Congresso Nacional. E aí fica aquele problema, né? Mas se você prometeu e não cumpriu, mas será que as pessoas para quem os meus eleitores estavam bem informados daquilo que eu poderia fazer e daquilo que eu não poderia fazer? Então a primeira questão, gente, é que todo poder político há certos limites. O cara mais poderoso da República, mesmo assim, ele não é o todo poderoso. E aí vocês devem estar pensando, mas isso é uma porcaria, porque se o cara não é todo poderoso, como é que ele vai transformar o Brasil? E eu vou tentar dizer que não. Que na verdade a divisão do poder é uma coisa que protege a sociedade dos tiranos ou das pessoas autoritárias. E que nem sempre foi assim, gente. Durante muito tempo o poder político era através de um rei absolutista. O absolutismo era uma doutrina que pregava que o rei, né, o governante ou o grupo de governantes teria o poder máximo de se sobrepor ao cidadão e de se sobrepor à lei. Muitas vezes eles eram a lei, né? Eles eram o Estado. E aí você pode estar imaginando o seguinte: mas esse sistema pode ser bom se o rei for bom. Ou seja, se o rei for bom, o sistema é muito bom, porque o rei pode mudar tudo e fazer tudo muito bom. Se ele for ruim, é muito ruim, porque ele pode acabar com tudo. Só que aí nós precisamos da ajuda da sociologia política. Por quê? A sociologia política, a gente afirma que o poder tem uma tendência a corromper pessoas. Isto é, pessoas muito boas com poder político geralmente deixam de ser muito boas. Como assim? Isso é maldição? Não, isso é uma constatação. Isto é, à medida que você tem poder para definir alguma coisa, é muito provável que você vá abusar desse poder. E o poder, se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, quando o poder absoluto, a melhor pessoa do mundo vai sofrer influências dele. Isso é uma coisa muito comum que a gente vê no nosso dia a dia. De vez em quando, nas cidades pequenas, um fulano se torna vereador e a primeira coisa que as pessoas notam, ou o prefeito, é que essa pessoa muda de atitude. Se ele era solícito, ele deixa de ser solícito. Se ele era acessível, ele deixa de ser acessível. Se ele conversar com todo mundo, ele deixa de conversar com todo mundo. Isso é uma característica primordial do poder, gente. O poder vicia. Mas é impossível não ter governantes, ou seja, é impossível uma vida sem política. Esse é o nosso grande dilema, né?
A gente não pode prescindir da política, mas a gente tem que ter noção dos prejuízos, dos vícios que a política pode trazer para a vida das pessoas. E como é que se tentou solucionar isso ao longo da história? Num movimento chamado Iluminismo, que nós aprendemos no segundo ano nas aulas de história, no segundo ano do ensino médio, oitavo ano do ensino fundamental, convencionou-se que um pensador chamado Montesquieu percebeu que a solução para evitar a tirania do poder político era justamente a divisão do poder político. E, nas formulações do Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, ele vai estabelecer 3 divisões do poder: o poder legislativo, executivo e judiciário, que nós temos hoje. Qual é a ideia do Montesquieu? Se o poder é uma coisa que corrompe as pessoas, nós temos que deixar um cara com poder político não supremo, e sim parte de um poder. Porque se esse cara ou qualquer pessoa der sinais de que está abusando desse poder, existem outros 2 poderes que vão limitar o seu autoritarismo, né? Ou seja, eu sou o presidente, falei uma besteira. O presidente da Câmara do Poder Legislativo reclama, o presidente do STF reclama. O STF fez alguma coisa errada. O Executivo reclama, o Legislativo reclama. E assim, como se fosse uma balança, os poderes, o poder político é ao mesmo tempo independente e harmônico entre si. Durante esse modelo criado pelo Montesquieu, hoje no mundo democrático é tipo uma regra básica das democracias, né? E é inclusive um fator para a gente definir pessoas, líderes não democráticos. Geralmente os líderes não democráticos, eles têm a tendência a restringir o funcionamento de algum desses poderes. Isso, portanto, aqui no Brasil, inclusive, isso é um crime que pode gerar um impeachment. Ou seja, quando o governante fala, olha, o Brasil estaria muito melhor se não houvesse poder legislativo ou o poder judiciário, ele não pode falar isso. Mas ele é o presidente, ele é um líder político, então se ele tem voto ele pode falar. Não, certas coisas, gente, os governantes não podem agir, porque quando eles agem assim, dão um sinal de que eles são líderes autoritários. E toda vez que eu explico isso, as pessoas têm uma dificuldade de compreender por que isso é benéfico, por que nós devemos limitar o poder. E eu sempre conto uma história que eu pego dos quadrinhos. Nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos da DC, existem seres com superpoderes. Superman, Batman, Lanterna Verde, vai embora. E nós nos acostumamos que, por eles serem heróis e ter superpoderes, eles utilizam esse superpoder para o bem, para a sociedade. Pode ser evitar crimes, valorizar a liberdade e tudo mais, valorizar a segurança. O Lanterna Verde é a polícia da galáxia, né? Então tudo bem. Porque nós aprendemos com as histórias em quadrinhos que há um certo balanceamento entre o bem e o mal. Enquanto há vilões que utilizam seu poder super-humano para o mal, existem heróis que utilizam seu poder super-humano para o bem. E há uma certa harmonia neles. Só que isso não acontece na política. Segundo as pessoas, a tendência das pessoas ao ter poder político é se comportar de forma tirânica. E a única maneira que impede as pessoas de se comportarem de forma tirânica é a restrição do poder. Ou seja, eu posso pensar que o Brasil seria melhor se tivesse de novo a pena de morte. Mas eu não posso propor isso, ou melhor, para eu propor isso, eu preciso convencer. Eu estou convencido, eu, presidente do Brasil, mas eu preciso convencer uma série de pessoas que podem não pensar como eu penso. Então, muitas vezes a gente tem aquela noção que a democracia é uma coisa, o fulano falou A, mas o outro falou B, e o outro falou C, e D, e E, e F, parece que ninguém se entende. Mas essa, gente, é
à perfeição da democracia. Isto é, as coisas estabelecidas são estabelecidas por uma coletividade de pessoas. O presidente acha que uma lei seria uma coisa boa, então ele manda essa lei para o Congresso. O Congresso vai ver se a lei do presidente é constitucional, se é boa ou não. Se um cara do membro do judiciário achar que essa lei é inconstitucional, ele também vai reclamar. O que para muitos parece uma confusão, porque parece que todo mundo está querendo mandar, na verdade não, está todo mundo tentando proteger contra o autoritarismo. Ou seja, na própria DC Comics, tem lá a famosa Liga da Justiça, que é a reunião dos melhores super-heróis da DC Comics. Mas é a sua variação chamada Lords da Justiça, que é justamente contra os super-heróis. O Batman, o Superman, a Mulher Maravilha passam a usar os seus poderes de forma tirânica, porque essa é a ideia, gente. Vamos imaginar se houvesse super-heróis no mundo atual. Se eu posso, sei lá, com um soco destruir uma casa ou um quarteirão, por que raios eu seria um cidadão virtuoso? Por que não eu não poderia pegar aquilo que eu quero na hora que eu quero? Ou melhor, vamos supor que eu sou um cara super poderoso e sou um cara que acho que tenho todas as ideias certas da cabeça. Por exemplo, esse cara, eu sou o Lorde da Justiça. Então esse cara tem que ser preso. Eu vou lá e prendo o cara. Aquele ali tem que ser morto. Eu vou lá e mato o cara. Aquele ali tem que ser expropriado. Eu vou lá e exproprio o cara. Qual é a tendência que, ao longo do tempo, a minha capacidade de julgamento ficar cada vez mais turva e eu comece a agir de uma forma tirânica? Para os cientistas políticos, grandes chances. Então é por isso, gente, já passei dos meus 10 minutos aqui, é por isso que a divisão do poder político é fundamental para a manutenção da democracia. Por mais que a gente acredite que o nosso líder político, isto é, a pessoa em que nós votamos, é dono das melhores boas intenções do mundo. Ele precisa ser controlado. E toda vez que um líder político, seja ele de qualquer líder político, reclama, acha que deveria ser diferente, que ele deveria ter mais poder, o sinal amarelo tem que ser ligado nas nossas cabeças. Então, fica a dica aqui para quem quer se aprofundar disso, Montesquieu, o Espírito das Leis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentário, gente, eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Tá lá o vídeo vai estar no canal Projeto Mais Um Dia. E voltamos semana que vem com mais um vídeo a respeito de política e atualidades. Ok? Um abraço.